boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e durante 55 minutos nós vamos aqui com vocês na primeira edição do programa teológico ensinando a santa, poderosa Palavra de Deus, não é? Palavra de Deus. E como eu faço todos os dias, quero saudá-los dizendo Heirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você, que nos dá o privilégio da sua audiência brilhante, essa programação comigo, hoje com uma camisa interessante, o Rafa, não é? O Rafa, a camisa dele hoje está interessante. É que tirice, é isso, Rafa? O que é? Tá amarelinho, não é? E também... e também nos dando apoio, o apoio logístico aqui, não é? A Adriana, que já está aqui no WhatsApp da rádio, anotando o seu questionamento. Também na equipe trabalhando, Ione Borges, que Deus te abençoe, Deus te guarde. E a você que vem conosco aí todos os dias, você que está no carro, no seu trabalho, taxista, motorista de Uber, você que é motorista de caminhão, profissional liberal, você que está em casa, você minha esposa, não é, que está ouvindo aí, participando também da programação, quero dizer para minha esposa que, meu bebezinho, que eu te amo, tá bom? Tá? E vamos começar a trabalhar aqui, você pode mandar sua pergunta para 11933397799. Manda aí a sua pergunta no WhatsApp da rádio 11933397799. Deixa eu dizer que é para mandar o questionamento somente no WhatsApp da rádio, tá ok? Não coloca, não me manda inbox, porque alguém pensa, pastor, vai me privilegiar. Nós vamos responder sempre, que são muitas perguntas. Você que está na live, dá uma olhada aqui, ó, quantas perguntas nós já temos aqui para responder. Nós já estamos transmitindo através do meu Facebook, você pode entrar no meu perfil Roberto Cruvinel. Obrigado, irmão, obrigado, irmã, porque você tem sido cooperador, não é? Cooperador deste programa, indicando para as pessoas, cooperando agora. Olha, muita gente já está na nossa live, as pessoas já estão entrando. Eu gostaria que você copiasse agora o link e colocasse nas suas listas e nos seus grupos de WhatsApp. Assistam agora Pastor Roberto Cruvinel, ouçam e assistam agora o Pastor Roberto Cruvinel na primeira edição do programa teológico, respondendo perguntas bíblicas e teológicas na Rádio Musical FM. Copie o link, marque as pessoas. E quero dizer a você também que você pode compartilhar este link em várias mídias sociais, dizendo que hoje às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira virá com a segunda edição do programa, dessa feita com um tema específico. Eles estarão falando sobre teontologia, doutrina de Deus, ok? Então você não pode perder, hoje às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira. Quero agradecer o carinho da Leide Jordão, que está ligada aqui na nossa live. Quero agradecer o carinho do José Carlos, quero agradecer o carinho do apóstolo Edilson Silva, da Miriam Alves, do Oswaldo Andrade, que está dando a paz do Senhor e dizendo, pode nos surpreender, amém. Ana Paula Francin e o Denilson Vieira, muita gente, Lilian Santos, pessoal que está assistindo, compartilha a live, marque as pessoas, vamos subir aí. Deixa eu lhe dizer, muita gente me pergunta como se escreve Heirene tu Kyrio, e eu recebo uma série de formas de escrever aqui, não é? No WhatsApp aqui, tem gente que escreve com R, termina com U. Então deixa eu dizer, no meu Instagram, nós temos, eu coloquei como se escreve em grego, como se translitera e o que significa. Então entra lá no meu Instagram agora, @Roberto Cruvinel. Não tem pastor, tá? É só @Roberto Cruvinel. Mais uma vez, @Roberto Cruvinel. Deixa eu dizer a vocês,
Essa quarta-feira estarei na Rede Brasil de televisão às 22h30, falando sobre o que cada religião pensa sobre as festas de final de ano. Estarei no programa de EV Sobral, programa em revista. Então, quarta-feira à noite, você não pode perder. Tá bom? Vamos começar a responder perguntas. Estou aguardando minha convidada chegar. Está no trânsito, não é? A professora Kelly, mas ela chega. Deus vai dando graça aí. A Bernadette pede para explicar Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. A Bíblia diz assim: é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Então vamos falar sobre esse texto. Inclusive, eu tenho uma consideração sobre esse texto num dos meus estudos que está lá no meu site. Você pode baixar gratuitamente, pastorrobertocruvinel.com.br, que inclusive foi um estudo que eu escrevi para um programa de televisão, um debate. O Salmo 51 ensina que o espírito pode ser retirado de um salvo. E eu comento sobre esse texto. É interessante que Champlin, Russell Norman Champlin, faz o seguinte comentário: o que é impossível? A restauração dos apóstatas, é isso que é impossível. O que é possível para o crente? O que é possível? Apostatar, apostasia. Essas são as ideias do autor sagrado. E essa é a única interpretação honesta desse texto. É inútil, por exemplo, tecermos qualquer exceção a isso. Observando que, no 6º versículo, onde aparece o verbo principal, caíram, a ideia está condicionada à ação de haverem crucificado o Filho de Deus. A ação essa apresentada no particípio presente, que pode ser traduzido como: é impossível renovar os apóstatas enquanto persistem em crucificar novamente a Cristo com sua rebeldia. Isto é tão óbvio que não mereceria atenção, mas o que precisa ser mencionado é que é impossível renovar apóstatas. Que os verdadeiros crentes podem apostatar. E é exatamente esse o aspecto que dá a essa passagem sua urgência particular. Vocês vão encontrar esse comentário, eu fiz algumas inserções, uma leitura própria, né? Mas vocês vão encontrar esse comentário no Novo Testamento interpretado versículo por versículo, volume 5, página 537, da editora Candeia, de Russell Norman Champlin. Tá? Agora, vamos entender um pouco o que é apostasia. O que o texto está dizendo especificamente? O texto está dizendo especificamente que o que é impossível é renovar aquela pessoa que deliberadamente deu ouvidos à doutrina de demônios. Quer ver? Pega aí a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem os espíritos enganadores e espíritos de demônios. No texto grego diz: top pneuma, retus lege roti en histeróis, kairos, apostesontai, tinestes pisteus, proserontes, pneumati, plonais, caididas, caliais, daimonion, quer dizer, ensino, né? Ensino de demônio. A palavra apostasia é apostesontai. Eles cairiam da fé. O que é apostasia? Muita gente não entende exatamente o que é apostatar. Apostasia, no grego clássico, é um termo técnico que significa revolta ou deserção política. Segundo a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, emprega a palavra para descrever a grande rebelião contra Deus, um sinal do fim do mundo. É cair da fé
o afastar-se de Deus. Então anote, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Hebreus, capítulo 3, versículo 12. O que pode ser facilitado por falsos mestres. Cuidado com os falsos mestres. Tem um livro meu que já está esgotado, mas vou reeditar em breve, que é Entendendo o Ministério Profético à Luz da Bíblia, e eu falo sobre pseudo-profetai e pseudo-didascaloi, falsos mestres, aliás, falsos profetas e falsos mestres. Tome cuidado, Mateus 24, 11, falsos mestres. A restauração após uma apostasia deliberada é considerada impossível, tá ok? Então fale sobre essa questão, aprenda um pouco sobre essa questão da apostasia. Como Gordon DeFee comenta esse versículo. Como ele comenta esse versículo? Eu vou colocar aqui para vocês. Gordon Fee comenta esse versículo. Mas quem são esses alguns? Quer dizer, o texto de Hebreus, né? Quem são essas pessoas? Nesse caso, certamente, esta é a grande ênfase da carta. Não são os falsos mestres, mas os membros da casa de Deus, 3,15, que estão sendo desviados pelos espíritos enganadores e falsos mestres, tá? Do versículo 2. Observe como esta mesma preocupação está expressa na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, aliás, 16 a 18, 3, 13 e 4, de 3 a 4. Bom, qual é a conclusão que eu chego nesse texto de Hebreus 6? Parece plausível considerar a possibilidade real, por conta da permanência do pecado, ter o Espírito se retirado da vida de alguém. Espírito Santo. Veja, 1 de João, capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tá bom? Irmãos, olha, muito obrigado por mandar essa pergunta e eu puder ensinar esse texto da Bíblia aqui. E você pode compartilhar agora. Obrigado a você que está aqui ligado na nossa live. A minha convidada acabou de chegar, não é? Trânsito de São Paulo. Chegou acompanhada da sua mamãe, não é? A pastora também, não é isso? Então hoje está aqui conosco a pastora Kelly, ela que tem pós-graduação em Teologia e Interpretação Bíblica, professora do seminário Gamaliel, minha irmã Reirene Tuquírio. Reirene Tuquírio. Amém. Baruch Rabá Bexena Adonai. Bendita que vem em nome do Senhor. Pastora, seja bem-vinda. Eu quero dar a paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando hoje. E já quero pedir perdão pelo atraso, mas teve um acidente na Ayrton Senna, mas chegamos em paz e segurança. E é um prazer estar aqui com o pastor e com os irmãos. Então, apresente sua mãe, está aqui a pastora Cleide, né? Pastora Cleide. Seja bem-vinda, viu, pastora Cleide? Deus abençoe. São lá da Igreja Assembleia de Deus. Plenitude da Fé, Mogi das Cruzes. Pastor Daniel Júnior, não é? Isso. Um abraço, pastor Daniel Júnior, pessoal. Tá? Então, olha, pessoal você que é de Mogi, da Igreja Plenitude da Fé, você pode agora compartilhar a live. Copia a live. Roberto Cruvinel, nós estamos transmitindo a live agora, compartilha. E se você quiser saber como se escreve Reirene Tuquírio, entra no meu Instagram agora. E nós estamos ali no Instagram. Eu coloquei uma imagem escrevendo Reirene Tuquírio, em grego, depois a transliteração e também o significado, ok? Vamos começar. É o seguinte, pastora, esse programa tem um apelido. O apelido do programa é Teologia na Lata. Você não viu nenhuma pergunta e do jeito que vem, vai. Tá ok? Tá certo, vamos lá. Vamos para a Bíblia. Não vi mesmo, acabou de chegar. Acabou de chegar. O Ari gostaria de saber sobre Gênesis 3,16, parte B, em que Deus disse: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso repercutiu ao longo da história. E hoje, como se aplica isso? Deseja para o teu marido. Vamos falar um pouco do contexto remoto desse texto aqui, pastora. Pode mandar. Sim, quando Deus cria o homem, ele cria a mulher para andar
lado a lado com ele, né? Então seria algo que os dois caminhariam na mesma missão, na mesma direção. Então, quando fala o teu desejo será para a tua mulher, o teu desejo será para o teu marido, né? É isso? Isso. Ele está falando porque os dois estavam na mesma missão, os dois estavam na mesma direção, então os dois estavam de comum acordo. Quando Deus fala lá, os dois serão uma só carne, então não teria diferenças, né? A gente tem essa dificuldade de entender os dois ser uma carne apenas. Na verdade está lá em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, fala que no capítulo 11, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é o contexto remoto, né? Desse texto aí, Coríntios capítulo 11, diz aqui, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Perdão, 7. É o 11, mas eu vou voltar um 11 ali. É o 7, quando o texto mostra o marido conceda, 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim. E sim a mulher. Então o texto está falando de complementação. Porque os dois são uma carne só, então é como se fosse uma coisa só. Mas hoje o que acontece? Essa visão antropocêntrica, pastora, não é? Antropocentrismo vem do grego antropos, homem, então o homem no centro, ou androlatria. Essa questão de endeusamento do homem, ou até a exacerbação do empoderamento da mulher, faz com que haja, ao invés de haja uma complementação, uma cumplicidade, haja uma disputa, né? Disputa. E aí, a senhora como pastora, como é que você vê isso? Eu entendo assim, pastor, que essa questão deveria ser tratada até mesmo antes dos casamentos, justamente por conta dessa necessidade dos dois caminharem com a mesma visão, com a mesma direção, e entendendo que os dois são um só. Então não tem como ter disputas. Eu não consigo compreender a questão do senhor trabalha, recebe o seu salário, e a sua esposa trabalha, recebe o salário dela e ninguém divide nada. Na nossa casa nós dizemos assim, família, eu entrego o dízimo escrito família Cruvinel. É isso aí, porque é uma coisa só, não tem essa separação. Então, realmente, infelizmente, muitos cristãos acabaram entrando nessa onda, dessa novidade, né, feminismo de um lado, empoderamento da mulher de um lado, ou o homem na sua insegurança psicológica, porque muitas vezes a mulher às vezes acaba ganhando mais do que ele, sim. Não é? Porque é uma questão cultural. A questão é o seguinte, irmão, anda pela palavra, que em qualquer tempo e em qualquer lugar vai dar certo. Sim, não é? Porque não tem mais divisão agora, né? É uma coisa só. Família é uma coisa só, casamento é uma coisa só, não tem como fazer essa divisão. Maravilha, olha, tem muitos irmãos aqui que já estão ligados, Roberto Farias, Léo de Jesus, Pastores Shalom, Moisés Marques, pessoal que está ligado aqui. Olha, deixa eu te falar aqui, tem uma pergunta que foi colocada aqui no Facebook, na live, deixa eu ver se eu encontro a pergunta aqui, Eunice, o pessoal está ligado mesmo. É uma questão sobre séries, agora eu não estou conseguindo achar. A Leide está dizendo que indicou, eu não consigo achar. A pessoa que fez a pergunta sobre as séries, manda aqui no 11933397799 no WhatsApp. Nós vamos responder essa pergunta para você, tá ok? Você pode mandar sua pergunta agora, 11933397799. O Peter pergunta, o que são mensagens subliminares e como surgiram? Está na Bíblia? Não, na Bíblia não está, né? Isso daí faz parte das pessoas querendo trazer outras... Eu chamo isso de falsos mestres, né, pastor? Pseudo-didascalói, falsos mestres. Porque a gente tem trabalhado isso na igreja, na escola bíblica, nas cartas de Pedro, onde ele trabalha bastante a respeito disso, né? Então, o falso mestre, ele pega textos, né, e ele vem com mensagens para dominar a sua plateia, o seu público, e tirar as pessoas do foco do verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia não tem mensagens
Né? A Bíblia é a palavra de Deus e não tem como... Aliás, irmãos, às vezes eu fico meio triste de irmãos ficarem assim, não, eu entendo que existem dúvidas legítimas, mas a gente precisa frequentar a escola bíblica dominical. Sim, verdade. Culto de ensinamento, porque tem irmãos que fazem, por exemplo, a música dos Beatles está na Bíblia, não tem porquê, a Bíblia tem 1546 anos, 16 séculos, contando com o período interbíblico, não é, de tempo de escrita, e já há mais de 2000 anos isso ocorreu, que tem a ver Beatles. Não tem nada a ver. Ah, mas linguagem subliminar. Aliás, irmãos, fake news não é de hoje. Fake news já há muito tempo se falou sobre você não pode comer o hambúrguer do McDonald's. Você lembra dessa? Você é novinha. Não, filha. Mas eu lembro. Você era pequenininha. Mas é do meu tempo. Não pode comer hambúrguer do McDonald's porque é coisa do diabo. Aí o McDonald's vai lá e doa $1 milhão para o Exército da Salvação, trabalho evangélico. Olha aí, então o diabo está ajudando. Se é verdade, então o diabo está ajudando. Eu acho que não. Então essas fake news, essas coisas sempre existiram. Ah, você ouve o disco ao contrário. Irmãos, João... Esse aí foi da Xuxa. Esse eu me lembro. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre. A Bíblia te diz que Jesus salvou você para você trabalhar em liberdade, viver em liberdade, não em medo. A Bíblia diz na 1 de João que o amor lança fora todo medo. E aquele que tem medo não é perfeito em amor. Olha, o pastor está aqui, pastor Nilson da Assembleia de Deus Paulistana está dizendo que esse programa é uma bênção de Deus. Que bênção. Pessoal, compartilha aí. Pastor Roberto Cruvinel, por favor, manda paz para minha sogra Sandra. Sogra Sandra, paz, Reirene Tuquírio. Olha, compartilha aí a live, pessoal. Tá na Roberto Cruvinel. Vamos subir a live aí. O pessoal tem ouvido. Vamos subir, compartilha a live para que as pessoas possam assistir agora. O Valdemir pergunta, um presbítero pode deixar o ofício de presbítero se ele quiser? Ninguém é obrigado, né? Mas é um dom que nós falamos que são os dons, faz parte dos dons permanentes, né, pastor? Então não tem como ela abrir mão. Ela pode deixar de exercer a função, mas uma vez que ela recebeu a unção de presbítero, a unção é irrevogável. Né? A palavra presbíteros, ela pode ser traduzida dependendo do entendimento dentro do enunciado. Por exemplo, Pedro diz assim, eu sou presbítero como vós. Ele está dizendo que ele tem idade. É isso que ele está dizendo. Ancião, né? Ancião. A palavra poimen, em grego, é pastor. Agora, a pessoa pode desviar se quiser. Sim, vai ser um presbítero desviado. Só que é o seguinte, até onde Deus vai honrar o ofício de alguém, aí é lá com Deus. Deuteronômio 29:29. Aí é lá com Deus. Achei a pergunta. Maria Lidiana dos Santos aqui pelo Facebook. Paz do Senhor, o cristão pode assistir filmes e séries. Acabou de mandar, é isso mesmo? É a mesma, Maria Lidiana? O cristão pode assistir filmes e séries que não glorifica a Deus? Se não glorifica a Deus, não tem por que eu perder tempo, né? Mas primeiro, o que é glorificar a Deus? Eis doxanteu, para a glória de Deus. É aquilo que não vai me afastar da presença de Deus. Então, em todo tempo, nós precisamos glorificar o nome de Deus em nossa vida, com as nossas atitudes, pensamentos. A partir do momento que eu começo a me envolver com coisas que me tira totalmente da adoração a Deus, da santidade, então ali não é lugar para mim, aquilo ali não é para mim. Mas, professora, é o seguinte, irmã, eu sou crente há quase 40 anos. E durante muito tempo disseram que algo não glorificava a Deus, coisa que não tinha nada a ver. Então, mas existe uma questão de... Lembra, eu tenho uma disciplina no seminário que é a teologia, que é a introdução à dogmática. Então, é o dogma, doquel, aquilo que me parece, a protogênese é a Bíblia. Agora, tem camarada que diz, você não pode, a mulher não pode usar calça comprida baseado em Deuteronômio 22:5. E tem calça comprida ali? Não. Aliás, é calças, não é calça. É calça uma perna e calça outra perna, não é? Então, às vezes as pessoas formam doutrina daquilo que não é, e prejudicam pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz, Jesus falou,
Eu não quero que os tire do mundo, Sim. mas os livre Do do mal. mal. Jesus foi uma festa? Foi. Foi, Jesus foi uma festa, Foi. irmão. Presta atenção, Foi você que está festa de assistindo aqui. casamento. Foi numa festa, né? Ali o que, que ele fez? Um milagre de transformação. Sim, ainda fez Água o em vinho, vinho, um vinho. E bom vinho. Do bom. Segundo está escrito. Está escrito. É o que está escrito. Uma outra coisa, Jesus compartilhou com publicanos. Sim. Muito. Depois ele foi Comeu com eles. Depois ele foi numa outra festa, inclusive o pastor Gessé pregou sábado sobre Jesus entrando numa festa e sentando na mesa dos publicanos, e os fariseus e os discípulos de João dizendo, mas por que, que ele não está jejuando? Não é? Então, o que é que glorificar a Deus? Tem gente que diz assim, o que não é do mundo. Tem música na igreja que não glorifica a Deus. Sim, e muitas. Tem música que coloca Muitas. o homem como centro. A gente tem que desmistificar isso daí, né, pastor? Então, por exemplo, tem séries, como a irmã perguntou, séries e filmes, é isso, né? É. Séries e filmes. Então, seria séries que, por exemplo, me levaria a ter desejos carnais e me afastaria de Deus. Aí sim, né? Agora, não tem nada a ver eu assistir um filme... Agora, tem gente que é viciada em série. Não. Tem gente que não vai pra igreja. Então, aí sim. Tem gente que, irmão, que fica o dia inteiro em casa só ouvindo hino e não vai pra casa de Deus. Tá certo isso? A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixai de congregar, como é costume de alguns. Sim. Tem que ir pra igreja, irmão. Tem que ir pra igreja, irmã. Tem que caminhar, mas eu sou crente desigrejado. Não existe crente desigrejado. Ou é crente ou é desigrejado. Ou é uma coisa ou é outra. Hein? Irmãos, então nós temos que você quer ver? Recebe aí o cumprimento do varão, recebe aí. Isso daí, qual o fundamento bíblico disso? Então. Entendeu? Agora, tem tempo para... Eclesiastes diz que tem tempo para tudo debaixo desse céu. Se você é casado, o que você canta para tua esposa? Hã? Você canta para tua esposa o quê? Você canta lá para tua esposa assim, já achei uma flor gloriosa? Ah, mas aí o texto diz, e quem deseja me manterá. É isso que você canta? Ou você canta, livre estou pela graça de Jesus, livre estou. É pecado cantar para tua esposa assim, foi Deus que fez você, a Melinha. Só não pode cantar, me dê motivo para ir embora. Não é? Então tem que entender, tem coisas que são seculares, mas não afrontam a Deus. Essa é a questão. Essa é a questão, verdade. Até mesmo, pastor, porque falando de músicas na igreja, tem muitos louvores vingativos na igreja que, ao invés de nos aproximar de Deus, está nos afastando até mesmo dos irmãos. Não entende? Quem te viu passar, vou te matar na unha. Não é? Não, fala sério. Não, e tem coisas que é o seguinte, que colocam o homem como centro, como se Deus fosse, se Deus, a palavra prosquinel é eu adoro. A Bíblia diz que o Senhor está procurando as aletinói prosquinetai, verdadeiros adoradores. Então, você adorar a Deus, Ele é sublime. Deus não vive em função de abençoar o povo, não, irmãos. Ele abençoa porque ama. Ele abençoa porque ama. Quero louvar a Deus aqui pelo trabalho da nossa equipe, que trabalha bem mesmo. Está lá o Rafa, a Adriana já fazendo aqui a reportagem do programa. Aí, ó, que chique. É isso aí. Vamos lá. O Rony pergunta, o senhor indica o comentário de Champlin? Indico como quem come peixe. Eu tenho também. Eu também tenho. Como quem come peixe, né? Porque a carne é boa, mas tem espinho. Sim, todas. Tem que sempre fazer comparação, né? E aí a gente tira o nosso pensamento. Então, não posso ficar baseado o meu pensamento somente num único comentário bíblico. Eu leio vários e tiro a minha conclusão. Muito bem. Quer mandar sua pergunta? 11 93339 7799. 11 93339 7799. Peguei o pique de locutor agora, hein, Rafa? Vou repetir. 11 93339 7799. Sou o pastor Roberto Cruvinel. Quero mandar o meu abraço à nossa igreja em Arujá. Se você quiser nos encontrar aí um culto domingo, Rua Guanabara 155, Jardim Planalto, em Arujá. Não é? Meu abraço, pastor Roberto de Lucena, pastor Bernadette, todo o corpo de obreiro, membrezinho, uma bênção. Irmã, a pergunta agora é do Antônio Mendes, se encontra num livro poético. Eu vou pegar, agora eu vou apertar. Cantar Salomão 2,15. Cantar Salomão 2,15. Explica que significa raposinhas. Eu vou ler para a irmã. Está aqui o texto. Versão atualizada. Apanhai-me as raposas.
as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pode. Como é que é? Como é que tá o... Apanhai, versão corrigida, versão atualizada. Apanhai as raposas e as rapozinhas. Tá aqui, ó. Que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que são essas rapozinhas? Vamos lá, pastora. Pode mandar. Vamos ver aqui, pastor. As rapozinhas aqui seria, no caso, vamos pensar assim, na questão de você ter uma plantação, certo? De você ter uma plantação e a falta de cuidado com a plantação, vem as rapozinhas e acaba dominando ou até mesmo estragando aquelas, né? Estragando o campo. Por que o senhor está rindo? Não, vai que eu vou embalar aqui, eu vou embalar com você, pode continuar. Né? Então, as raposinhas, elas vêm e elas vão destruindo, assim, aos poucos, aquele campo, até mesmo a ponto de dominar, né? Certo. Então, se eu for contextualizar esse texto hoje... Dentro do texto de Cantares. Não, aqui, no caso de Cantares, ele está falando do relacionamento, certo? Sim, é isso mesmo. Dos relacionamentos de um casal. Então, o que viria a ser as raposinhas? Talvez coisas assim, num relacionamento familiar, num relacionamento de casal, que vem... Então, o senhor não gosta de uma coisa e aí a outra pessoa, a sua esposa... Irmã, a senhora está com muito dedo. Vamos falar a real. Irmã, o negócio é o seguinte, presta atenção aqui na live, ó, pessoal que está me ouvindo no rádio. Diga aí, cuidado com as raposas e as rapozinhas. É tudo aquilo que atrapalha o casamento. Justamente, você está casado. Olha, a raposinha pode vir maquiada, a raposinha pode vir falando bonitinho, com voz macia. O raposinho pode vir também, vigia, Mateus 26, 41. Pedindo conselho. Pedindo conselho. Mateus 26, 41, vigiai e orai. Vigia primeiro, ora depois. Porque o versículo 16, o verso 16, que é poético, ela diz, apanhai-me, a esposa está dizendo, apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Quer dizer, olha que ela continua, o meu amado é meu e eu sou dele. Isso. Entendeu? Olha, irmãos, o cuidado, né, pastor? Sim. Seria o cuidado do casamento. E que tem que vir de ambas as partes. Porque são as mínimas coisas que acabam prejudicando um casal. Então, a questão das raposinhas, a gente está falando aí de gente que vem pedir oração, que vem pedir conselho, mas é em tudo, né? Até mesmo dentro de casa. Vigia para falar. Tem que vigiar. Entendeu? Às respeitar. Vezes, você fala uma palavra para o teu marido que não é complicada, não é? Aliás, irmão, tem muita gente que tem uma visão do livro de Eclesiastes, de Cantares, que é igreja. Que é é igreja, pastora? Não. O povo acha. Então, mas o que é, então? O povo, ali realmente é um relacionamento de um homem com uma mulher. Existe erotização ali? Sim. Existe? Irmãos, você que não dá um beijinho na sua esposa mais, você não dá um selinho na sua esposa, o texto diz ali, está escrito em Cantares de Salomão, que o noivo achou mel debaixo da língua da esposa. Está escrito. Então, irmão querido, irmã querida, diante de Deus, mas eu sou muito santo. Irmão, tem tempo para tudo debaixo desse céu. Você não deixa de ser santo sendo esposo e sendo... está errada essa palavra esposa. Sendo mulher e sendo marido. E a gente precisa parar de ficar espiritualizando também tudo, né, pastor? Porque... nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita por homens, é lógico que direcionados, orientados pelo Espírito Santo, mas a Bíblia ela trata de todos os assuntos. Então tem coisas que não dá para ficar espiritualizando. E o livro de Cantares é um livro que não é para espiritualizar mesmo. Olha, mas você chegou. Essa aqui é outra que o pessoal tira muito fora do contexto. O Benedito pergunta, por favor, explique. Eu tenho uma mensagem sobre esse texto. Eclesiastes 9:8. Essa é outra que o pessoal tira muito do contexto. Vamos ver. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou os teus vestidos na versão corrigida, e jamais ou nunca, numa outra versão, falte o óleo sobre a sua cabeça. Tem muita gente que acha que isso é santidade. O que é? Não, aqui em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais...
Aqui na verdade não está falando algo também, não tem como a gente espiritualizar nesse caso aqui também, né? Então, seria aqui dos sacerdotes, é isso, né, pastor? Na verdade, esse texto está falando de cosmético. Existem 3 tipos de unção na Bíblia. A unção terapêutica, em Tiago, unção capacitativa e a cosmética. Esse texto aí está falando de roupa, exatamente o que o texto significa. De roupa bonita e perfume. Porque olha só o contexto, né? O versículo 9, goza a vida com a mulher que amas. Então, realmente, ele continua aqui nessa questão realmente de não ser algo espiritual. Nem todo óleo é o Espírito Santo, né, irmã? Sim. É óbvio que você pode aplicar aí. O que ele está falando? Ó, é que você tem que ter, estar perfumado e bem vestido. Olha o contexto. A aplicação de Eclesiastes, a aplicação do pregador nesse texto. Muita gente prega esse texto, olha, você tem que ter veste santa. Aqui está falando de uma veste de festa. Então, você está preparado para se apresentar. Tem muita gente que não está preparado para se apresentar. É verdade, pastor. Isso é muito importante, porque as pessoas elas acabam levando a vida assim, como sem um objetivo, simplesmente vai indo, né? E acaba deixando de viver aquilo que realmente ela poderia estar vivendo. Maravilha. O Josué pergunta, só dizer aqui que tem a unção terapêutica, unção cosmética, que essa, aliás, qual é a pessoa mais perfumada da Bíblia? Esther. Agora, imagina, hein, o tempo que ela ficou se perfumando, se ela não chamava a atenção dos outros, do rei e até de quem não devia. Se você, agora aplicando homileticamente, se você realmente está perfumado, você pode chamar a atenção até de quem até de quem você não deseja chamar atenção. E aí você diz, eu não sou para o seu bico, estou me preparando para entrar na presença do rei. O Fábio pergunta, por que as pessoas aceitam a Jesus e depois elas abandonam os caminhos do Senhor? Pode-se dizer que essa pessoa se enquadra na parábola do semeador? Sim. Eu entendo assim, pastor, que a pessoa que realmente ela teve um encontro com Jesus e recebeu uma transformação, essa daí ela vai ter muita dificuldade para se afastar, né? Porque ela já experimentou, não que seja impossível, né? Mas ela já experimentou, então ela vai ter dificuldade para se afastar. Essa onda que a gente vê aí de pessoas que hoje aceita Jesus, depois some, aceita Jesus de novo, some, para mim não foi, ela apenas se convenceu de que ela tinha que levantar a mão, ou que tinha que aceitar Jesus e pronto. Você é calvinista, irmã? Eu não sou calvinista. Arminiana? Eu não sou nem arminiano nem calvinista, eu sou soberanista. Porque, pastor, a gente, hoje, infelizmente, com a pregação desse evangelho novo que tem surgido por Sem aí... responsabilidade. Então não tem causado confronto, nem tem trazido efeito na vida das pessoas. Então elas simplesmente vão para a igreja com uma promessa de mudança de vida, mas na verdade não é uma promessa de salvação. Na verdade é uma promessa de prosperidade. De prosperidade. De solução de problemas. Como se o Deus Todo-Poderoso fosse um solucionador de problemas. Sim. Não é? E na hora mesmo do comprometimento com Deus, não tem. Então, eu gosto de dar o exemplo dos discípulos. Enquanto Jesus estava fazendo milagres, eles estavam juntos. O dia que Jesus foi preso, o que eles fazem? Eles fogem. Dispersam. Então, enquanto Jesus curava, libertava, eles estavam juntos. A partir do momento que a responsabilidade cai para eles de uma perseguição, de uma afronta, então para mim não dá mais. Antes até mesmo, quando Jesus diz o seguinte, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, e eles disseram, dura esse discurso. Sim. Tem muita gente, tem gente que é o tiete de Deus. Tiete, quer ver Deus, aí dá aqueles gritinhos de e cai no chão, mas nunca tem relacionamento. Tem muito simpatizante também hoje, né? Tem também o segurança de Deus, aquele que vira as costas para Deus. Não, ele vira as costas para Deus e olha para o povo, porque só quer ver o que o povo está fazendo. Essa é boa. É verdade. Tem o biógrafo de Deus. Foi um sermão meu. Biógrafo, ele sabe tudo sobre Deus, os nomes de Deus, os atributos incomunicáveis. Só não conhece Deus no mas nunca é profundo. verdade. E tem os amigos de Deus. Os amigos de Deus deitam no peito dele. Justamente. Aba, né? Olha, o Paulo pergunta aqui.
Dentro dessa última pergunta, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, viu, irmãos? E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É luta contra a carne, é luta, é vencer a carne em nome de Jesus, é isso. Obrigado você que está ligado aqui na live, a live está crescendo. Hoje às 16 horas, pastor Jamier Oliveira, segunda edição do programa teológico. Dessa feita, ele vem ensinando junto com seu convidado teontologia, falando sobre justiça. Então você não pode perder hoje às 16 horas. O Paulo, dentro dessa palavra ainda, pergunta, a palavra de Deus fala de que nem todos serão salvos. Por quê? Tem relação com Isaías 55:6? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Como que é a pergunta? A palavra de Deus fala que nem todos serão salvos. Por que nem todos serão salvos? A questão aí entra no calvinismo e arminianismo. É a questão do livre-arbítrio. Se eu aceito, se eu escolho seguir a Deus, é uma coisa. Então, e eu entendo que a salvação, ela precisa ser trabalhada diariamente, né? Agora, se eu não tenho essa busca, se eu não tenho esse relacionamento, então eu posso perder a salvação. Então, aqui no caso, buscar primeiro enquanto se pode achar, é uma... Buscar aí é um imperativo, né? Então, isso é para todos. Então, isso aí está aberto para todos. É a questão da salvação, está aberto para todos. Agora, se todos vão querer, é outra coisa. Uma questão do arbítrio do homem, não é? O Josué Andrade gostaria que desse uma explanada em Mateus 6,33. Está aqui na live me perguntando. Pois ouço muitos falarem demais coisas. Eu discordo totalmente, porque a Bíblia diz todas estas coisas. Fala sobre comida, exatamente. Você mesmo já falou, Josué. É exatamente isso. Isso é quase ficou na cabeça das pessoas esse negócio de as demais coisas serem acrescentadas. E não tem fundamento, que demais é qualquer outra coisa. Sim. O texto está se referindo ao versículo 31, que comer, que beber e o que vestir. Vamos lá. Por isso a importância do contexto. Pegar versículos isolados abre espaço para a gente falar várias coisas que estão fora da Bíblia. Então aqui a Bíblia é muito clara. E todas essas coisas já relacionando aquilo que ele já tinha falado nos versículos anteriores. Né? Irmã, depende do que você responder aqui, a senhora para de falar agora. Tá bom. Tá bom? Porque está escrito aqui, ó. Irmão, eu estou brincando com a pastora Kelly. Faz um tempão que eu não te vejo, né? Verdade. O Luciano pergunta, por que Paulo disse que as mulheres ficassem caladas na igreja? A senhora não vai mandar ficar calada, não. Mas a irmã fala assim, mas eu não estou na igreja, eu estou na rádio. Estou na rádio. Luciano, por que Paulo disse que as mulheres ficassem caladas na igreja? Era cultural? E Paulo disse isso mesmo? Então, pastor, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita por uma cultura completamente diferente da nossa. E compreender a cultura da Bíblia faz toda a diferença para a gente compreender o contexto também. Então, o Paulo ele estava trabalhando, trazendo uma organização para a igreja, né? Até mesmo porque naquela época havia virado uma bagunça, né? A igreja, todo mundo falava o que queria. E se nós pensarmos que a mulher no Antigo Testamento, na época de Jesus, foi criada apenas para ser esposa e mãe e dona de casa, nós entendemos que ela não tinha conhecimento bíblico, não tinha conhecimento das escrituras, exceto algumas, né? Que foi aí que a gente pode destacar no caso da Ana, no caso da Priscila. Então, algumas a gente pode destacar. Mas as outras, elas realmente não tinham conhecimento. Então, como que elas poderiam falar alguma coisa, né, na igreja? Era um costume judeu, né? Sim. Uma visão judaica. Muita gente fala que Paulo era machista. Mas não veja, vejo. O texto está citado ali em 1 Coríntios 11, mas se você for para o capítulo 14, a mulher podia profetizar. Como é que ela profetizava calada? Por Libras. Então. É Libras isso? Aliás, se você quiser aprender sobre o Ministério de Mulheres, entra no meu site, eu tenho uma defesa do Ministério de Mulheres, histórica, exegética, tá lá, Ministério Feminino, pastorrobertocruvinel.com.br. Essa eu vou responder aqui, tá? Já terminou a resposta? Sim, sim. O Ricardo diz, um amigo tomou cerveja no dia seguinte. Um amigo tomou cerveja
No dia seguinte ele tomou ceia. Existe perdão ou isso é pecado imperdoável? Irmãos, isso não é pecado imperdoável. O pecado imperdoável é resistir à ação do Espírito Santo, não é? Veja, irmãos, a fragilidade de conhecimento, às vezes, que seria adquirido na escola dominical. Ou esses irmãos de escola dominical precisam se preparar mais para ensinar o povo, para ensinar, para estudar, buscar de Deus, ler bons livros, não é? Por exemplo, o caso que nós falamos há pouco aí, tem um livro muito antigo, do Pillman, não é? A Bíblia, livro por livro, do Pillman, que fala sobre essa questão cultural das mulheres. Não é? É muito importante entender certas coisas. Às vezes tem umas perguntas assim, por exemplo, um pastor perguntou há um tempo atrás, nós vamos para o céu mesmo? Pastor. Então, irmãos, ministério é coisa séria. Essa questão da ceia, pastor, eu já vi pessoas deixando de tomar a ceia simplesmente porque ficou chateado com o filho, que ficou chateado com o marido. Então, isso não existe, né? Irmãos, eu vou dizer... É algo muito maior do que uma coisa... Igreja assim. É mais do que pulo e colar na parede e rodopiar. Igreja tem que ter instrução. Aliás, pregar, por exemplo, dizer assim, ó, eis manto, mistério... Eu não estou aqui, olha, irmãos, eu não estou debochando da fé de ninguém, tá? Eu sou pastor de igreja, não venho de rodear a terra... Mas dizer, chegar ao púlpito, manto, mistério, Deus tem uma obra na tua vida. Ah, na vida de quem que Deus não tem uma obra, irmão? Púlpito, a mensagem tem que ter começo, meio e fim, tem que trazer instrução, é a mensagem de Deus. Quando Deus fala, as pessoas têm que entender o que Deus está falando. Não é aquele monte de palavras jogadas, coxa de retalho. Agora, cada um tem a igreja que quer. Tem que exigir da liderança, sim, tem que exigir que tragam a palavra de Deus, senão não serve para liderar. Tem que exigir de verdade mesmo, que seja de Deus o que está sendo ministrado lá. Tem gente que apela para o emocionalismo, irmãos. Está muito errado. Sim, pastor, quer falar? Até porque, pastor, é uma responsabilidade muito grande as vidas que estão sobre as mãos desses líderes. A Bíblia, inclusive, fala... Não é? Sobre pastores que cuidam do povo de forma equivocada. Sim. Por exemplo, alguém olha aqui pro Rafa, que está com essa camisa amarela e com esse desenho aqui. Alguém fala, não, mas ele tá com esse fone de ouvido. Isso deve ser alguma coisa da nova era, maligno. As pessoas dão mais ênfase a Satanás e a vida dos outros do que... Irmãos, é o seguinte, se você cuidar da tua vida, orar, buscar e aprender, você vai crescer diante de Deus. Verdade. Pode acreditar. Amém? O Tiago diz, um diácono ou diaconisa pode namorar um desviado? Você te vira. Ah, meu Deus. Você chegou aí? Bom, a escolha é de cada um, né, pastor? Mas eu entendo assim, o que a luz tem a ver com as trevas, né? Tá escrito isso? Tem lá a respeito do jugo desigual, né? Tá escrito em Coríntios. Em Coríntios. Bueno. Então, qual para onde você está indo? Eu acho que é isso que você tem que pensar. Para onde você está indo? O caminho que você está indo, cabe ir alguém que não está na mesma direção que você? Tá lá. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos, porque que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Ou união entre crente e incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus? Essa parte eu não quero, porque ele tem olhos verdes. Então, assim... então, vai para onde você está indo, né? O que você espera da vida? Então, se você tem um ministério, mas não está nem aí para o que vai acontecer, então você faz a escolha que você quiser. Agora, se você quiser realmente ter algo maior e viver algo maior, realmente a plenitude desse ministério, então eu acho que tem que acompanhar alguém com o caminho junto. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Mas às vezes uma pessoa vai namorar com um crente, o crente é uma tranqueira, só porque frequenta a igreja, e às vezes a pessoa que não é crente... Então, irmãos, tem que orar muito. O que a Bíblia ensina é isso que nós lemos, o que a Bíblia ensina. Pessoal, dá uma olhada aqui, nosso povo que está todo mundo ligado aqui no trabalho, olha aqui, ó. Você está assistindo a live, olha lá o pessoal trabalhando,
não é? Você que está assistindo a live está vendo o nosso pessoal aqui, porque o programa está chegando ao final. Tá dando para ver vocês aí? O programa está chegando ao final. Mas antes de terminarmos, quero dizer que hoje às 16 horas tem um trabalho abençoado, segunda edição desse programa, com o pastor Jamierson Oliveira, segunda edição do programa, onde ele estará tratando sobre teontologia, tá ok? Pastora, muito obrigado pelo irmão estar aqui. Quer voltar? Eu quero, pastor. Gostou? É, bênção. Você vê que não tem preparo. Irmãos, olha a quantidade. Se você perdeu alguma resposta, a live fica gravada no meu perfil, Roberto Cruvinel. Agora, quem quiser te convidar para dar uma palestra, para ensinar, como é que faz? Bom, eu estou em Mogi das Cruzes, né? Na Plenitude da Fé, Mogi das Cruzes, mas vou deixar meu telefone, é 98544 6884. 11. 98544 6884. É WhatsApp, vamos repetir. 11. 98544 6884. Olha, não é para mandar pergunta para a pastora, tá? Esse é para convites. Agora, irmão, convidar. Tem gente que diz, pastora, vai lá, ela sai de Mogi, vai para outra cidade, abençoa a vida da serva de Deus. Mas vou dar gasolina. Irmãos, ela não veste gasolina. Abençoa com a gasolina, mas abençoa com um pouco mais para levar para casa. Eu falo isso porque eu tenho liberdade de falar. Gálatas 6,6, irmãos. Tá? Abençoa, porque eles vão abençoar a sua igreja. Tá bom? Gente, olha, deixa eu dizer, quem quiser me convidar para pregar, para dar palestras, cursos de instrução na área de hermenêutica, vou falar agora sobre fidelidade no trato interpessoal, dia 24, em Arujá pela manhã, depois à tarde prego na igreja do apóstolo Sérgio Sora, depois à noite prego em outra igreja, como eu fiz agora nesse final de semana lá no pastor Samuel Procópio pela manhã. Você pode me convidar, 11 96766 5787, eu vou te explicar como funciona meu ministério. WhatsApp, 11 96766 5787, vou repetir mais uma vez, 11 96766 5787, mas não é para perguntas, tá ok? Agora deixa eu pedir a você, eu gostaria que pelo menos 40 pessoas entrassem no meu Instagram agora. Quer ver como se escreve Reirene Tukiri? Aliás, quase toda semana eu vou colocar agora uma frase grega lá e depois a transliteração. @Roberto Cruvinel. Entra agora no Instagram, @Roberto Cruvinel. Meu site tem vários estudos que você pode fazer download, é pastorrobertocruvinel.com.br, pastorrobertocruvinel.com.br. Deixa uma mensagem para mim, me segue lá na minha fanpage, Pastor Roberto Cruvinel, no Facebook. Agora, eu gostaria que você me seguisse no Instagram, @Roberto Cruvinel. Tem Instagram? Tem. Fala aí. Pastora Kelly, Instagram. Pastora Kelly. Pastora, Underline Gamaliel. Isso, mas é Kelly com 2 L's e Y. 2 L Y. 2 L's e Y. O meu é @Roberto Cruvinel. E meu WhatsApp, 11 967 66 5787. Obrigado, pessoal. Deus abençoe e fiquem na paz.